Olá pessoal, estamos mais um dia aqui para o nosso podcast Homens do Reino. Eu e o seu Luiz. Seu Luiz, hoje é um marco, seu Luiz. Estamos no 15º episódio dessa nossa nova jornada. Estamos desde agosto com esse projeto, né, que ardeu no meu coração. E vamos caminhando a passos largos para ensinar você o autoconhecimento sobre demais áreas da vida. Hoje viemos com a descoberta da sua identidade, seu Luiz. Fale mais sobre isso. Se apresente aí que eu tenho uma pergunta para você hoje. Uma PPS. Olá pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer estar mais uma vez aqui, compartilhando com você conteúdos que fizeram toda a diferença em nossa jornada, na minha jornada, e que mudou realmente o ambiente. A gente, a live anterior. E quando a gente fala sobre isso, de fato você traz uma nitidez para aquilo que você realmente precisa olhar. E para falar sobre identidade, né, a descoberta da sua identidade, a gente precisa falar de alguns pontos. São variáveis. E quando a gente fala de identidade, a gente pode perceber que você vai falar daquilo que é idêntico a você, né, daquilo que se parece com você. Então a gente precisa trazer alguns conceitos, a gente precisa trazer também algumas etapas que você precisa identificar e verificar para que você consiga, né, viver essa descoberta. Na verdade, a grande missão do ser humano é, de fato, descobrir para que ele nasceu, por que ele nasceu, de fato, entender quem ele é. A pergunta em cima desse tema hoje fica muito apetitosa para fazer. A pergunta é: quem é você? De fato, é uma pergunta que faz toda a diferença e que define, né, as motivações, o propósito, a missão, os objetivos e tudo aquilo que você realmente quer viver e se tornar. Seu Luiz, eu há tempos atrás achava que identidade era só RG, senhor. Viesse me perguntar qual era a minha identidade, eu falava o número. Também faz parte. Faz parte. Eu creio que botar 90% da população hoje deve estar no mesmo caminho. E hoje eu sei, através do conhecimento que a gente vem tendo, vem caminhando, aplicando e cada vez mais estudando sobre isso, que a gente sem identidade não é nada. Essa é a identidade. Aí eu faço a pergunta para o senhor, seu Luiz: quais os tipos de identidades que temos, senhor Luiz? Eita! Então, como a gente já começou falando aqui, são vários os tipos, né? Mas para você realmente ter essa percepção, essa descoberta, você precisa olhar uma identidade social que você possui, uma identidade pessoal que você possui, né? Isso pode vir através do RG também, o país que você nasceu, a cidade, né, a cultura, o espiritual. E para olhar para isso e trazer uma definição, a gente separou alguns temas aqui, a gente estava em debate ainda há pouco aqui, e eu percebo que já especialistas em psicologia trazem isso muito claro. Por exemplo, fala-se de um projeto, né? A identidade fala sobre um projeto. Qual projeto você faz parte? Depois vem trazer sobre a sua autoimagem, né? Como que você se enxerga? Como que você se vê? Você se vê parte, você se vê dentro, né, daquele projeto, do grande projeto. E também, depois disso, vai vir o autoconhecimento. Realmente saber, de fato, o que te incomoda, o que te atrapalha, os seus poderes, as suas forças. Autoconhecimento é extrair a sua melhor versão. Você precisa realmente saber quem realmente você é. Depois disso, você vai falar sobre o seu intelectual, sua inteligência, né? Esse intelectual,
o coeficiente intelectual é muito importante, porque é realmente onde você valida toda essa construção dos seus projetos. Depois você vai trazer também o QS, o QE, que é o emocional, e o espiritual. E por último aqui a gente vai falar sobre a plenitude de toda a sua autoimagem desse projeto, para que você realmente entenda de fato quem você é. E aí você tem que começar pelo projeto. Quais tipos de identidade? Você vai ter que olhar para algumas áreas. O idêntico, sua identidade social, sua identidade cultural, sua identidade pessoal, Física. sua identidade física, coletiva, porque isso tudo vai juntar um apunhado de informações onde você vai ter, por suas verdades, a conclusão daquilo que você realmente é, para o que você nasceu e para onde você vai. Então o projeto é o início de toda essa descoberta, né? Saber, é como você construir uma casa, né? Você, móveis, a decoração da sua casa, do interior ou exterior, você precisa ter uma direção, um projeto. Tá? E sobre o projeto, para a identidade, a qual a gente tem hoje, existe algo milenar sobre isso, que os psicólogos, os especialistas e psicólogos acabam comprovando isso, né? Que está escrito lá em Gênesis 1, 26. E dentro disso, Deus, cara, não tem como falar de identidade Sem ele. sem falar do Pai, do Criador de todas as coisas. Então lá vai falar sobre esse projeto para o homem que Deus ele executou. E falar de projeto, né? Você pode fazer as suas analogias e você vê que quando você olha o projeto, você tem todas as informações ali do que realmente tem que fazer para trazer aquela imagem construída. E a sua identidade é a mesma coisa. Quando você traz esse projeto com clareza, com todas as informações, os dados, as experiências, você define a sua autoimagem. Um dos principais problemas de uma pessoa não viver a sua identidade na prática, perdido. A pessoa ela se vê perdida. Eu acho que hoje Esse é o principal problema. Hoje é o que mais acontece, né? Aí dentro disso, o Mike vai falar um pouco, porque o Mike tem uma experiência vasta na questão de projetos e a importância de seguir projetos, né? Executar o projeto na prática, né? Conforme ali estão as informações. Você olha para o projeto, você sabe o que é elétrico, o que é sanitário, o que é hidráulico, o que é design. Tu olha para aquilo e sabe onde que põe o parafuso, onde que faz o furo, onde vai passar a tubulação do ar-condicionado. O projeto traz o destino para você. Então você quer saber realmente quem você é, com clareza, quer realmente descobrir e sair desse estado de estar perdido, é um estado terrível, porque qualquer caminho serve. Então tem que realmente você saber qual é o projeto. É interessante assim, ó. Hoje muitas pessoas vão procurar várias outras camadas dessa identidade alternativa que estão dentro dessa camada, talvez, para atingir onde elas querem chegar. Só que elas esquecem de fazer o principal, que é o projeto. Né? O projeto é como fazer um prédio sem planejar. Fazer um prédio sem tu botar no papel, sem tu ver ele primeiro como vai ficar pronto. Não tem como eu passar por um pedreiro, por um servente, ou um eletricista, encanador, um projeto, mandar simplesmente, eu quero assim, assim, assado, sem um projeto, sem uma linha para seguir, delegar. Né? Não existe, não tem como, não funciona. E muitas vezes a gente quer levar a vida assim. Né? Às vezes quer melhorar a autoimagem, mete a cabeça em conhecimento, mas não sabe nem onde é que é ir. E o projeto é o caminho. O projeto é onde quer chegar. Né? E depois, com o passar do plano, primeiro se faz o projeto, depois vem a autoimagem, tu vai se ver dentro do projeto, né? Vendo as alternativas, né? Depois conhece os seus limites no autoconhecimento.
até onde você pode ir, até onde você deve ir, até onde o seu recurso vai te levar. E o principal é onde eu estou hoje. Porque para você fazer um projeto, uma trajetória de vida, você precisa saber onde você está. Mas primeiro você tem a visão, depois você tem onde você está e vai criando essa linha, né? Essa linha de tempo para você poder atingir, programando várias etapas até você chegar no final de tudo. E hoje a gente trabalha no ramo da construção civil, a gente sofre muito problemas, talvez, pelas pessoas não seguirem o projeto. Às vezes tu vai, eu preciso formar uma parede para instalar uma bancada. O cara não seguiu o projeto do encanamento ou da hidráulica, tu vai pegar um cano, tu vai pegar uma rede elétrica. Cara, entendeu? E isso acaba dando um transtorno e uma despesa, às vezes, muito maior, que às vezes o móvel está pronto, não pode molhar, às vezes a casa está com vinílico não, com laminado, não pode molhar. E às vezes tu não consegue porque alguém não seguiu o projeto. E tudo isso se detém depois disso, né, cara? Como é que pode? Olha só. Como que Deus é tão pedagógico? Entende? Falando de projeto, para se ficar um projeto, né, de uma casa, para ficar mais pedagógico, porque todos nós aqui, né, moramos numa casa. E talvez alguns já tiveram até essa oportunidade de construir casas, fazer parte da construção. E como que se perde a identidade? Quando ela não cumpre o propósito. E para você não cumprir o propósito, é porque você não tem clareza de onde você quer chegar. E para você não ter clareza de onde você quer chegar, você não tem um projeto trazendo para você as direções que você realmente precisa preservar. Então, o que é muito interessante e que eu acredito que Deus ele fala o tempo todo com as pessoas, comigo, com você. Eu quero ler aqui, eu estou abrindo aqui o que está escrito lá. Eu quero ler com as próprias palavras que a Bíblia fala. Por que eu trago a Bíblia? Porque é um manual eterno, é um manual milenar para o homem. E queira você ou não, ou goste você ou não, Deus é o princípio de todas as coisas. Tudo criou-se a partir dele, tudo é dele e por ele. E não tem essa história. Quer ver uma coisa? Eu quero falar aqui dessa base bíblica, mas antes eu quero trazer essa quebra de objeções e eu quero te respeitar. Se você não acredita, eu quero respeitar você. Mas antes eu quero dizer o seguinte. Você sabe definir o certo e o errado, ok? É certo roubar? Não. É certo trair? Também não. É certo matar? Muito menos. É correto desejar o bem do outro? Também não. Tá, de onde vem isso? Você aprendeu em algum lugar. E veio de onde? E veio de onde? Da Bíblia. Da Bíblia. Em algum momento, alguém copiou isso, pode até ter te passado de uma outra forma, mas a raiz original é a Bíblia. E vou te dizer, Luiz, mesmo que a pessoa não viva numa sociedade, viva lá no cantão lá, que não depende de nada, ela vai saber o certo, mesmo sem ninguém ensinar, ela vai saber o certo, porque tem um senso de identidade dentro dela, por meio de um projeto eterno que foi plantado lá. Que foi plantado antes dela nascer. Aliás, só existe propósito para quem está vivo. Se você nasceu, é porque tem um propósito para você. Sim. Não tem como nascer e depois, vou ver qual é o meu propósito. Não, negativo. Uma casa só nasce porque tem um propósito. Uma decoração de uma casa, dentro ou fora, só vem porque tem um propósito. Porque senão não vinha, não nascia. Só existe vida para aquele que realmente tem propósito. Tem som com um apontamento, Luiz, que a gente às vezes passa despercebido. Né? Você já parou para pensar o quão, não vou nem dizer difícil, impossível era você estar aqui? É quase impossível.
Olha a tua geração. Se o teu avô e a tua avó não tivessem encontrado, tu já não estava aqui. Se o teu avô não tivesse encontrado, tu não estava aqui. E tem outra, né? São milhões de espermatozoides. E só tu conseguiu chegar lá. Então, como que a tua vida não tem propósito? Tem propósito. Entendeu? Hoje, às vezes, muitas pessoas inclinam para depressão, por vários outros motivos. Eu creio que mais da metade disso aí, às vezes, é nutricional. Já foi provado isso. Sim. Né? E a pessoa entra numa ladeira abaixo, que como se a vida dela não valesse nada. Como se tu tá aqui, cara? Olha só. Sim. Quanta energia foi disposta para você estar aqui. Quando a gente olha por esse lado, como o Michael está dizendo, me vem à cabeça a palavra dificuldade. Dificuldade é o maior apontador do propósito. Pode perceber. Quer ver uma coisa? Existe um propósito sobre você, mas antes de você nascer, teve uma dificuldade. Qual foi? Entre milhões de espermatozoides, você teve que vencer a corrida. Essa foi uma das... Essa foi a primeira dificuldade que você venceu. Teu pai e a tua mãe... Você venceu, né? Talvez inconsciente ou não, mas o propósito fez com que você chegasse lá. Antes dos espermatozoides foi o teu pai e tua mãe se conhecer. Isso é um mistério. Mas não vamos falar muito de antes, mas vamos falar do durante. Porque o seu propósito você recebeu ele na íntegra, na sua infância. O projeto da sua vida, o qual Deus desenhou para você, você já recebeu durante a jornada da sua infância, adolescência e juventude. Só que existe uma dificuldade nesse período que ela é milenar. E para a gente falar de dificuldade pós-nascimento, nós temos que falar do inimigo número 1 do homem. E de todo esse projeto que Deus desenhou para o homem, que se chama diabo. Só que o diabo ele é um psicólogo milenar que ele pesquisa você desde o ventre da sua mãe. E aí sabe o que aconteceu? Ele acertou em cheio nas suas maiores e melhores habilidades só para destruir o projeto. Porque se ele fere você e as suas emoções, você não atinge o projeto que ele é espiritual. Foi desenhado antes. Então ele não errou ninguém, ele acertou você, ele acertou eu. Então você tem que vencer agora essa dificuldade que foi gerada na infância. Por que na infância? Porque entrou sem filtro, entrou numa brincadeira, entrou num toquezinho sem intenção, entrou numa fala, não, estava brincando, ô feio. Né? Hoje em dia, nos dias atrás, a gente vê muita gente falando para o próprio filho, ô feio, ô esquisito, ô feio. E aí, o que acontece? Essa pessoa foi construída dentro de um projeto negativo e agora o segundo passo é o quê? Autoimagem. Ela vê a construção altamente negativa. Olha só. Gênesis 1:26, não esqueci ainda. Vou ler agora aqui, ó. Deixa eu destravar o bagulho aqui, ó. Olha só isso aqui. Vou ler aqui, ó. 1:26. E diz assim. Cadê meu óculos? Vou botar meus olhos auxiliares. Olha só o que está dizendo aqui. Então disse Deus: façamos o homem à imagem conforme a nossa semelhança. Sobre os peixes do mar, domine os homens. Sobre as aves dos céus, domine os homens. Sobre os animais grandes de toda a terra, domine os homens. Sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, domine o homem. Qual é o projeto para o homem? Dominar. Dominar o quê? A dificuldade. Você precisa entender que você tem um projeto e você precisa dominar. Porque se você não dominar, você não atinge a autoimagem. Aí o segundo maior problema, depois de perdido, a pessoa está perdida no projeto. A pessoa está perdida no projeto, ela fura em cima do cano d'água, como o Mike falou aqui. Está perdida no projeto, ela passa o fio onde, meu Deus, depois quebra. Porque dependendo de como você passa a tubulação, quebra a tubulação, tem que picar a parede para arrumar. Faz sentido? Tem que fazer tudo.
a segunda coisa que mais atrapalha o ser humano dessa descoberta de saber quem ele é, autoimagem negativa, pessimista, insatisfeito, incompleto, julgador ou se sente julgado. E como que vem isso? A dificuldade da infância foi destruindo essa autoimagem positiva que Deus sonhou para você e para mim. E quem destruiu? Ele, o diabo não constrói nada. O diabo ele tem uma função principal: destruir, matar e roubar. E tem uma frase que eu escutei até o pastor Luiz Hermínio: o diabo não trabalha para que você faça a vontade dele, mas sim para que você faça a sua vontade. Eu enfrentei a dificuldade, qual é a minha vontade? Fugir. O diabo trabalha para você fugir. Para você fugir. Eu enfrentei a dificuldade, eu vou fazer para provar que eu posso. O diabo trabalha para contribuir com o que você faça, para provar que você pode. Sabe por quê? Porque você vive os ressentimentos. E uma vez que você vive mágoa, rancor, ódio, raiva, você quer matar um, arrancar a cabeça de outro, comer a quina da parede, o diabo está apoiando você. Se você é vitimista, como lá no Éden de Adão e Eva, o que cada um falou quando Jesus falou? A mulher que tu me desse. Culpou ela. Culpou Entregou o problema ainda para Deus. Entregou o problema. Responsabilidade tua. Tu que me entregou. Tu que me entregou ela, eu não pedi. Só que era a carne da carne dele, então quem era responsável pela carne da carne dele? Ele podia até não ter comido. Né? Mas ele ia ser responsável a gente também. fala de comer a fruta porque, né, de forma didática. Sim. Mas na verdade foi a obediência, né, que pegou ali. Ele desobedeceu. Então, de modo figurado, para ficar simples, aí vem a maçãzinha, né? Foi criado. Foi criado essa metáfora para poder ficar mais figurativo, né, a informação. Mas ele desobedeceu, ele comeu a maçã, né? E a responsabilidade realmente Deus entregou para ele, ele domina. Ele tinha o poder de dizer assim, não como. Porque foi dito que não era para mexer ali. A única, né? Tinha milhares de Tinha milhares de coisas para fazer e ela foi na única. Por quê? Que o diabo trabalha é por isso que eu falo, mas ficar na experiência da infância, que onde você enfrentou as maiores dificuldades para distorcer essa autoimagem positiva. Porque a criança é muito curiosa. Olha só que loucura. Não pula daí. Não mexe aí. Não corre. Não grita, não faz. A criança, alguma vez, só se for amarrou ela. Eu não entendo não. Eu não entendo não. E mediante a isso, foi provado neurocientificamente que o cérebro não consegue reconhecer, cara, o comando negativo. O cérebro vai lá, aí vai, meu Deus, quebrei a cara. Aí que você tem que ter o próximo aqui, ó, que é o autoconhecimento, inteligência emocional na prática para poder combater isso. Porque senão você é destruído. E quem está trabalhando nesse sentido é o diabo, porque ele tem uma função única de destruir, de roubar e de matar. Matar sua identidade, destruir você. Entendeu? E isso, cara, vai gerar uma sensação de estar perdido. Se você está perdido, você não está andando sobre o projeto. Não está nele. Você está fazendo com as suas próprias habilidades, que nós temos muitas. Sim, é como uma viagem, né, Solange? A viagem deve ser feita em cima do mapa, de uma trajetória, do GPS. Projeto, guia prático, serviço. Que é o projeto. Cara, sem projeto não se faz nada. Tem que ter projeto. Não se faz nada. Porque o projeto vai te dar a visão do todo. Entende? Então, se você tem problema de saber quem você é, anota tudo que a gente está falando. Anota. Porque isso vai te trazer um norte para onde você tem que olhar. E se você tiver com dúvida ainda, você pode clicar aqui e colocar nos comentários. Você coloca lá. Seu Luiz, agora estamos com... Lá no Instagram. A comunidade. Temos a comunidade. O Bernardo vai compartilhar lá o link. Vai estar aberto a comunidade, tá, né? Ele vai fixar o link do grupo lá do WhatsApp da nossa comunidade, onde você pode tirar todas as suas dúvidas, daí isso que a gente está falando. E uma coisa eu vou te falar,
Você pode mandar uma mensagem, eu quero saber mais sobre identidade. A nossa equipe vai te ajudar nisso e vai te responder. E detalhe, nós já projetamos aqui, nós temos conteúdo pronto para entregar para uma imersão, para a gente tratar essas coisinhas que um dia foi dificuldade na sua vida e acabou entrando na sua vida. E hoje você talvez tenha dificuldade de se encontrar. Tem uma sensação de perdida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu perdido ou perdida na sua identidade, na sua missão, no seu propósito? Já se sentiu perdido? Se você já se sentiu perdido, amigo, o que você está ouvindo hoje aqui é para você. E nós temos um treinamento para você. E digo mais. Dá um like aí, compartilha para quem você acredita que tem que ouvir o que a gente está falando aqui. E entra no grupo, clica no link lá do grupo do WhatsApp, entra lá e coloca sua pergunta lá. Eu quero saber mais sobre identidade. Eu estou me sentindo perdido. Como que eu consigo resolver isso? Eu preciso construir uma visão positiva sobre mim. A gente vai te ajudar sobre isso. A gente tem um treinamento de inteligência emocional para te entregar. Sim. E a gente vai resolver essas paradas. E o interessante, seu Luiz, assim, que quem não tem um projeto para seguir, não faz um projeto de vida, ela pode ter certeza que ela está participando do projeto de alguém. Ela está sendo coadjuvante lá. Senão, está sendo coadjuvante. Para que aquela pessoa, que é o protagonista lá, viva na íntegra o projeto dela. Porque tem muita gente hoje que o projeto dela de vida, talvez, sendo dentro do outro, é trabalhar com a empresa, para gerar recurso, para chegar no fim, para pagar um imposto ainda para o governo. É estudar bastante. Está fazendo o projeto de alguém. Se tornar melhor naquilo que eu estou fazendo, para trabalhar para uma empresa. Sim. Rapaz, por que tu não pode estudar bastante para abrir a tua empresa? E contratar outras pessoas especialistas a ponto ou nível que você tem para trabalhar para você? Sim, mas por isso a pessoa precisa dizer. Mas por que isso acontece? Porque na autoimagem, na construção dessa autoimagem, teve a dificuldade aqui. Quer ver uma coisa? Muitas pessoas estudaram para fazer a vontade dos pais ou para viver o sonho dos pais. E aí se formam, hoje, atualmente trabalham já há 10, 15, 20 anos e ainda estão insatisfeitos, porque estão executando um projeto que não é deles, era dos pais, ou era dos avós. Estava no projeto de alguém. Dependendo da sua idade, meu amigo, você foi criado pela sua avó e pelo seu avô. Porque o seu pai estava trabalhando, a sua mãe estava trabalhando o tempo todo, e aí você viveu as vontades do seu avô, se formou e estudou medicina, ou psicologia, ou pedagogia, ou direito, para fazer a vontade do sonho do vovô e da vovó. E está insatisfeito hoje. Entende? Está perdido, está se sentindo perdida na vida, nos negócios, nos relacionamentos. Já até se separou, porque não conseguiu se encontrar e se entender no relacionamento. Você está perdido. Ou vive procurando você está vivendo um projeto que é do diabo, não é de Deus. Porque o diabo tem um projeto que é destruir, matar e roubar a pessoa. Não é o que você tem, é você. Porque se ele destruir você, destrói tudo que você está construindo. Isso acontece nas emoções. Por isso que você tem que ter uma autoimagem positiva de quem você é. Para isso você tem que andar nos projetos que Deus já construiu para você. E aí vem o autoconhecimento, Maia. É o autoconhecimento que liberta essa pessoa de si mesmo, dos seus preconceitos, dos seus julgamentos. Autoconhecimento é importante. Em que momento tu percebeu que autoconhecimento era crucial para tudo que você faz? Quando eu... Não vou dizer que eu não fui um cara sem projeto. Tinha os meus projetos, mas eram os projetos sem propósito, vazio. Aí é onde eu atingia os objetivos, que não era o projeto final. Eu não tinha um projeto final, na verdade, eu tinha uma visão do todo, né? Uma visão do todo. Eu tinha simplesmente objetivo. A gente não deve confundir objetivos com projeto. Aí tinha esse objetivo, alcançava esse objetivo. E vinha o vazio. E eu fazia mais o quê? Mais um objetivo.
vivia de prazer imediato e prazer Não, imediato. até que às vezes eram projetos que não era projeto, era objetivo que durava um ano e pouco. Sim. Então não chega a ser curto prazo. Então, uma vida é curto prazo. O curto prazo. É. 2, até 3 anos Não é é- um objetivo curto prazo. Mas não é imediato. Imediato é E, 5 meses. e entrava em prazeres imediatos. Sim. Prazer, né? Que dá a sensação de cheio, né? Isso. E sempre esse vazio existencial. E até que eu comecei a buscar completar esse vazio. Né? E espírito foi espiritualmente que abriu tudo, porque eu fui para o autoconhecimento. No autoconhecimento eu comecei a me conhecer, mas o vazio continuava, mas faltava o espiritual. Aí quando eu cheguei em Tati, eu aprendi tudo e que daí começa a pegar tudo novo. Sim. Aí quando a gente entende isso aí, a gente consegue ter um projeto mais longo, praticar essa nova vida, né? E hoje a gente está passando para frente, porque não tem maneira melhor do que eu aprender que tu ensinar. Então hoje a gente está falando do 8º princípio aqui, que a gente vai acabar compartilhando, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas a gente está falando do passo a passo certinho para você ir anotando e entendendo que tem como você descobrir quem você é. E assim, seu Luiz, assim, hoje a sociedade em si, ela vê só resultado, né? E o resultado, o que seria o resultado hoje de um projeto, vamos supor, um projeto que esteja sendo executado, é o financeiro. Se tu não tem dinheiro, tu não está bem de dinheiro, então tu não deu certo. E às vezes não. Às vezes a pessoa está bem, está construindo o projeto dela, está bem psicologicamente, bem mentalmente, mas, tipo, financeiramente as coisas estão engatinhando. Por quê? Porque tudo tem o seu tempo, né? Aí depois, quando acontece que a pessoa às vezes passou 10, 15, às vezes passa 20 anos formando o fundamento e o prédio aparece, o que aconteceu com ele, senhor? A sorte. Cara, é muito... Mas ninguém viu tu cavar sapata, ninguém viu tu na dificuldade. Tu na dificuldade, lá com a cabeça enterrada na lama, fazendo a fundação, botando a armação, botando concreto, fazendo como é que é aquela massinha de bitoneira lá, enchendo um pouquinho de cada dia, até quando tu começar a fazer o monumento. Aí quando o monumento estoura, que chega o investidor para investir em ti, o cara teve sorte. A maioria... Quando a gente fala a maioria, a gente está falando de um grupo de pessoas, mais ou menos 90%, tá? É bem grande. A minoria, que seria de 5% e 10%, entende da dificuldade e valoriza isso. Na verdade, alguns CEOs e empresários e até mesmo estudiosos e pesquisadores falam o seguinte, que uma ideia não vale nada. O que vale é a aplicação daquela ideia, a experiência daquela ideia. É isso que vale. Por isso que hoje você vai ver um monte de startups, por exemplo. São pequenas empresas que estão vivendo a experiência para apresentar para alguém que se chama investidor, acionista, para cair matando em cima disso. Porque o que eles valorizam, e tem grana no mercado, tá? Muita. Tem muita mais grana do que projeto e pessoas preparadas para a execução. Tem muito mais dinheiro do que pessoas. Sabe por que às vezes não aparece? É porque a maioria não se prepara para ser chamado. Esse que é o problema. Espera ser chamado para se preparar. Aí perde tempo. O empresário, ele não quer perder tempo. Ele já se encontrou na parada. Ele cansou de ficar perdido, ele caiu tão dentro disso tudo que a gente já falou aqui, que ele arrebentou com a dificuldade. E ele entendeu que é a dificuldade que gera maturidade. E ponto. Então o autoconhecimento, ele vai trazer para você uma libertação. O autoconhecimento, primeira coisa, o autoconhecimento, ele liberta você de si mesmo. Sabe por quê? Porque quando você foi ferido, quando você viveu a dificuldade, naturalmente, na fase de 0 a 12 anos, que é o que mais fere, onde que o diabo, ele realmente quer ferir você para não viver o projeto, você se isola, você se esconde, você não fala para ninguém. E sabe onde é que está a cura? No autoconhecimento, quando você entende que precisa ter uma outra pessoa que extraia de você a sua melhor versão. E aí, sabe o que acontece agora? Você tem que falar da sua dificuldade com a pessoa. E aí eu quero falar aqui, publicamente, eu quero até convidar os demais aqui para falar disso.
para te ajudar ainda mais, veio agora aqui de eu falar sobre a minha história, porque a gente até começou falando um pouquinho, não teve muita continuação. Eu vou falar de forma reduzida, porque se eu vou falar mesmo de tudo, né? Eu vou falar dos pontos altos e baixos, né? Que gerou mais fortes emoções na experiência. Para você entender que tem uma linha do tempo. E é quando você domina essa linha do tempo que você realmente começa a viver a plenitude. E é o autoconhecimento que extrai de você essa habilidade, essa versão, essa capacidade de você se tornar nessa nova pessoa. E aí você tem uma autoimagem positiva. Enquanto você não tiver uma auto positiva sobre você, você não vai progredir em cima do seu projeto, seja qual for. E o projeto único e eterno é que você viva dentro de um paraíso. Cara, é uma loucura. Cabe isso na tua cabeça? Que Deus planejou um paraíso, construiu e colocou você lá para cuidar disso? Cabe isso. E esse paraíso está à nossa volta. Outro dia eu estava caminhando na beira-mar, lá perto de casa, lá, beira-mar de São José ali, e eu estava tal, fonezinho, editando e tal. E nesse dia eu levei um caderno para escrever, porque sempre vem, né? Nesse dia eu fui mais ousado e veio uma frase assim, ó: não permita sair do paraíso. Não permita sair do paraíso. Eu disse, cara, aí eu comecei a olhar pela volta, né? Aí, cara, o cenário fala com você. Cara, a gente falou de ambiente semana passada. Cara, ele fala com você. Entende? Eu comecei a olhar para tudo aquilo ali, mas os prédios, a beira-mar, aí as montanhas, eu comecei a olhar tudo, cara. E a glória de Deus, ela está manifestada em toda a sua criação. Cara, eu comecei a olhar para tudo aquilo ali, cara, eu me emocionei caminhando ali, e foi uma caminhada diferente. E é tudo que a gente está aqui querendo expressar para você, né? De uma forma mais resumida, mas esse que é a real. Quando você começa a olhar para o projeto, para o ambiente, você vai perceber a sua missão, o seu propósito com clareza. E já existia um projeto sobre você e você só nasceu para cumprir esse projeto. Só que você tem que saber quem observa, para então você fazer parte do projeto. E depois você tem que se conhecer. Talvez você vá levar para o autoconhecimento através de um livro de autoajuda, que ajuda também. Mas o autoconhecimento é um pouco mais que isso. Sim. O autoconhecimento vai falar que existe um único caminho e uma única verdade, e ela te conduz à vida. E aí, meu amigo, quando você percebe isso, tem um semelhante a você. Na verdade, esse semelhante é a matriz. É a matriz principal número 1, que é Jesus Cristo. Então você percebe que o caminho é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E você tem que andar nessa pessoa, com essa pessoa. A referência principal da sua autoimagem é essa pessoa. Aí você vai poder ainda levar para um outro lado, que eu levei. Estou falando que eu levei. Isso é utopia. Existe uma camada de 5 a 10% de pessoas que vivem essa utopia na prática. Na prática, de forma integral. Entende? E foi para isso que Deus projetou você. Então, o que a gente está compartilhando aqui é algo que realmente funciona. Eu quero respeitar você, porque cada um tem a sua plenitude, tá? Cada um tem o seu projeto, cada um tem a sua capacidade e cada um tem a sua plenitude. Mas a pergunta é, quem é você? E a segunda pergunta é, você já se sentiu perdido ou perdida na identidade, no propósito ou na missão? É isso que eu quero falar. Porque eu quero te ajudar a sair desse buraco, dessa fala. E viver os seus projetos. Viver a sua real identidade. Viver realmente uma verdadeira essência na prática. E ser livre. Livre dessas dificuldades que um dia prenderam você. Faz sentido para você? Compartilha aí. Qual a ficha que cai para você? Qual aprendizado? E mais uma vez eu quero lembrar você. Entra no grupo. Entra no grupo.
expõe lá a sua pergunta, lá vai estar lá os administradores. Se você quiser falar diretamente com a gente, escreve diretamente também, vai estar o nosso número particular lá nesse grupo, vai estar o número da nossa equipe. Ali no Instagram, você vai ver o Homens do Reino lá também, acessa lá, pode mandar no direct, a gente vai te ajudar a entender. Cara, eu preciso viver esse projeto. Eu preciso ter uma autoimagem positiva. E aliás, tá? Falando de autoconhecimento, autoimagem, projeto, eu percebo que todas as pessoas sabem o que querem. Elas sabem o que querem. Pode perguntar para 90% dessa galera, ela sabe o que quer. Vai perguntar se é o que tu quer. Ah, eu quero comprar um carro X. Ah, eu quero comprar a casa X. Eu quero dar uma casa para a mãe, eu quero dar uma casa para o pai. Mas elas estão tão perdidas que elas não conseguem sair disso. Elas ficam só no querem. Só que vamos lá. Querer é Poder. não é poder. É uma vontade. Se tu esperar um pouquinho na cama, passa. E você vive o dia todo na cama. Presa no caixão. É verdade. Poder está nas ações. E você só vai conseguir agir quando você tiver um autoconhecimento claro, uma autoimagem positiva sobre você, sobre a visão que você quer, e incluso dentro desse projeto. E essas pegadinhas, seu Luiz, de querer é poder, isso, aquilo, tem tudo em poder. Sim. Narrativa, escrevem livros sobre isso. Sim. Só que hoje tem duas grandes coisas. É que o que tu tá falando, só para te cortar um pouquinho, é que o principal gatilho é o querer. Sim. Por isso que eles trazem isso. Eu quero ficar rico. Eu quero isso. Eu quero ficar milionário. É o primeiro gatilho, né? Sim. A abundância. É o chamado. Então eles vão lá dizer assim, 5 motivos para ser rico. Querer. Claro, é o gatilho principal. Claro, tu deu o principal. Depois a gente vai ter que entrar na jornada dos demais ali, né? Isso. Se tornar rico, ser rico, se sentir rico. Aí vai começar a ter que quebrar essas objeções da dificuldade. Que é possível. É muito possível. E você está no lugar certo. Vai, mano. Eu perdi. Tá tudo certo. Não, querer, essa pegadinha do querer. Eu perdi, né? Perder. Mas falando assim, ó, todo mundo quer as coisas, né? Mas esse projeto entra no querer, tu vai entrar ali, agora voltou. Já vou falar. Viu? Tem duas coisas nesse querer, né? A primeira, a vontade vai vir, né? Que seria, só que daí precisa ter consciência. Tu vai ter a consciência. Só que a consciência sem o comportamento, pá, se faz nada. Porque todo mundo vai, entra no. Tu vai. Assim, ó, hoje, um mar de. Como tu fala, 95% das pessoas vivem inconscientemente. Na verdade, nós vivemos. Nós somos inconscientes. Nós somos inconscientes. Só que daí, quando a gente acha que porra, entrei, agora eu sei, agora eu tô consciente, tô fazendo consciente. Tu tem que fazer consciente, isso mesmo. Porque só ter a consciência e ficar aqui, tem que agir nela, não faz nada. Então a consciência sem o comportamento, fazer o que tem que ser feito, não vai te levar longe. Então por isso que não adianta tu ir lá escrever o projeto no papel e fazer o projeto e não ter o comportamento de botar todas as ações que você botou nesse projeto em prática. Não adianta eu fazer um projeto, vou fazer um projeto aqui de uma mega estrutura e não ter o terreno, não ter o dinheiro, não ter as ações. Ações práticas. E depois, mesmo que tenha o terreno e tenha o dinheiro, e aí, qual é o próximo passo? Contratar. Ver quem é hábil para fazer aquilo. Sim. Entendeu? E é por isso que cai lá no ambiente quando a gente falou semana passada, porque o ambiente vai dizer sobre as suas condições. Sim. E tem gente que quer começar numa condição ideal, Isso, e não numa condição real. E a condição real está falando para ele quem ele é, quem ele tem que ser, quem tem que se tornar, quem ele tem que se conectar. E esse ambiente é poderoso. É esse ambiente que vai te colocar num ambiente maior. Teve uma frase que o pastor Renato falou, eu vou tentar me recordar, ver se tu lembra, que tem milagres que vai entrar nisso aí. Tem milagres que você não recebeu ainda só para não testificar a palavra, mas me ajuda a desenrolar isso aí. Tipo, você não acessa a certos ambientes ou a certas coisas só para não te dar certeza que você está no caminho certo, vamos supor. Vamos supor, hoje tu leva uma vida toda errada.
E tu precisa, eu preciso de tal coisa. Essa coisa não vem para ti porque tu tá vivendo essa vida errada. Então, O milagre é que está condicionado realmente. entendeu? Aí o que assim, tu precisa ajustar a tua vida para que essa coisa venha. Porque se essa coisa vir para você e você não tá pronto, você não vai mudar. Entendeu? Isso que tu tá falando interessante que a frase eu não consegui me formar, mas é isso aí, né? Entende? Se eu conseguir passar. O interessante é que se a gente perceber, muitas pessoas querem milagre, mas não querem o processo. Entende? Muitas pessoas querem milagre quando na verdade elas precisavam era viver o processo, era passar pelo processo. Por exemplo, o povo no deserto ficou 40 anos lá, mas era só para passar 40 dias. Só que durante os 40 dias eles não entenderam o processo. Eles ficaram presos por mais 40 anos. Detalhe, o milagre foi ele ser liberto do povo lá, do faraó. Esse foi o milagre. Só que eles, na jornada para a terra prometida, não entenderam o quão isso era libertador. Ficaram reclamando, mudando. Não sei o que, nesse deserto, que calor, não sei o que, que água. E era só atravessar 40 dias ali no deserto. E estava vindo sem trabalhar. Estavam recebendo ali, né, supridos, mas só souberam reclamar. Então muitas pessoas querem um milagre. E às vezes elas precisam viver o processo. E o que Deus fez? Esse é o detalhe. E o que Deus fez nisso aí? Precisou passar 40 anos para formar uma nova geração e essa nova geração, vendo os milagres acontecer, vieram com outra mentalidade, porque viu, ouviu e sentiu. Tanto é que os mais antigos, tu já imaginou assim, imagina, a gente, só se a gente não mudar para trocar de roupa, mas se a gente quiser, a gente pode ficar com a mesma roupa agora até morrer, certo? Aí imagina as crianças vendo o chinelo crescer no pé, a roupa crescer no corpo, aquilo daí foi causando... Cara, é loucura. E onde eles acreditaram, né? Os outros não, os outros só vinham murmurando. Só que eles podiam murmurar que as crianças não iam entrar porque estava acontecendo nelas. Daí o que aconteceu? No entanto, eu acho que nenhum, né? Só os dois que viram lá. Só Josué e Caleb, você sabe. Que foram os dois que viram lá, tiveram a visão primeira lá. A visão original. E a visão original do projeto. E que chegaram. O resto, ninguém chegou. Dos milhares, né? Dos 12 que foram enviados, apenas 2 voltou. Só 2 voltou, com a visão correta. Os outros 10 detonaram, dizendo que iam ser devorados, que era muito grande, que não sei o quê, que eram pequenos como gafanhotos, e ser esmagados. Se eles tivessem sido embaixo do que tivesse sido a autoimagem muito negativa. Muito negativa. E 2 apenas teve autoimagem positiva. Que é onde é aquela velha história. Tu vai fazer, talvez, tu vai botar um projeto, tu vai ver só o que é impossível e o que não dá. Esquecendo que às vezes tu só focar no que dá para fazer, em trabalhar em cima do dar, porque se aparecer o erro, depois tu te preocupa resolver. Não procura o erro antes de acontecer. Tu vai fazer uma casa, dependendo do tipo de fundo que tu tem que dar ali, às vezes tu pega uma rocha, dificuldade, vai parar a casa? Não. Você vai ter que trazer a ferramenta, a pessoa vai resolver, fazer um autoconhecimento daquele lugar para ver que tipo de situação está enfrentando ali. E você só consegue estabelecer aquela casa naquele lugar, o qual você estabeleceu como terreno seu, se você realmente furar a dificuldade. Deve passar pela dificuldade. Então a dificuldade não é para paralisar você, é para aprovar você. Sim. Para você, para isso você tem que ter autoconhecimento. Para forjar. Vai forjar o caráter. Hoje eu olhando para trás, o que eu considerava de erro na minha vida era só a escola, era só o treinamento. Sim. Era só o treinamento. Para mim me tornar o que eu estou me tornando hoje. Exatamente. Para mim acessar o que eu estou acessando hoje. O deserto era isso. O deserto era o treinamento. Treinamento para eles. Para forjar uma identidade. E era só 40 dias. Como eles não entenderam, levou 40 anos para formar uma nova geração. E 10 meses e 10 dias. No entanto, depois Cristo passou pelo mesmo deserto. 40 dias. 40 dias de deserto. Entendeu? E outra coisa, né?
O deserto que Jesus enfrentou foi diferente daí. Foi algo que ali, rapaz, aquele negócio. Foi pior, né? Porque ali ele A realmente tentação veio na prática. o deserto do povo foi tentado pelos seus próprios interesses. Lá não, lá o diabo queria cutucar de fato, foi cutucar. Jesus foi lá cutucado e Jesus, pela palavra, venceu. Peraí. E olha só daqui ele foi tentado, na identidade. Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, dá ordem aos teus anjos. Se tu és, se prostra aqui. Olha só, se tu és, você tem estado na iniquidade. E sabe qual foi o maior domínio de Jesus? Dominar o poder que ele tinha. Carregava, carrega até hoje. Era dominar sobre o poder. E ele disse todas as vezes, pode perceber lá. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele sempre estava tudo escrito na Escritura. Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra de Deus. Sempre no fundamento. Não se prostrarás, adorarás o único Deus, o teu Deus. Olha só, então o diabo tem um Deus ainda. Ele só não é. Ele só não é seguidor dele. Não é seguidor dele, porque ele é orgulho, né? É verdade, porque ele quer se tornar, ele queria se tornar igual. É o orgulho, porque ele é o orgulho, né? Ele é o orgulho. Então ele vai buscar essas brechas para materializar realmente o que realmente ele tem como missão, que é destruir, matar, roubar. E cara, depois disso aqui, sabe o que acontece? O autoconhecimento é para trazer realmente o quanto, que é o intelectual agora, né? O quanto realmente você carrega de capacidade intelectual, suas soft skills, né? Habilidades que você às vezes nasce com esse dom, esse talento, só que daí você tem que ter a hard skill, porque você tem que potencializar, você tem que, é como lapidar uma joia, um diamante, você tem que lapidar a sua soft skill. Não basta você ter um talento, você tem que treinar, dominar. Você tem que habilitar esse talento. E tem uma frase que é dita, como é que eu trabalho. Tipo, se tu, vamos supor, eu não sou talentoso no futebol. Isso está claríssimo no ambiente de hoje. Persistente vence o talentoso. O persistente vence o talentoso. Hoje, indiscutível que o Neymar tem talento. Indiscutível. Só que o Cristiano Ronaldo é o quê? É mais persistente. É mais persistente. Se o Neymar hoje tivesse 10% da persistência do Cristiano Ronaldo, não tem pra ninguém. Não tinha pra ninguém. Os dois são uma fera, né? Entendeu? Os dois são uma fera. Não tinha pra ninguém. Mas realmente um só que mais por causa da persistência de treino. Tem uma frase, né? Treino até se tornar. E a gente vê isso muito nos atletas de maratona, né? Eles vão correr uma corrida única, né? Marcante. Mas eles treinam todos os dias aquela corrida. Então eles correm a maratona todos os dias. Se preparam todos os dias. A maratona antes de ser feita, ela foi corrida... Ela já foi corrida 364 dias. Então todos os dias o maratonista ele corre a maratona. Ele está com a visão do projeto, quer correr a maratona. A maratona não acontece no dia da maratona. Não, acontece sim antes. É como um prédio. O prédio não acontece na inauguração. Acontece no projeto. Sim, começa lá no projeto. O lançamento do projeto. Muitas vezes o projeto só projeto mental. Quando lança-se o projeto do prédio, ali para os construtores já aconteceu. Sim, é igual agora. Já aconteceu. Eu fiz uma negociação agora, uma permuta. O prédio vai começar a ser feito em outubro de 26. Vai começar a ser vendido agora em março. Na cabeça dos proprietários, dos construtores, dos acionistas, já aconteceu. Já aconteceu, já estão negociando, já está entrando negócio. Exatamente, já. Entendeu? E tem muita gente que talvez não vai sair de quem. E tudo isso acontece mediante um projeto. Um projeto. Já tem um projeto, já tem um terreno, já tem um projeto, vai fazer. já tem uma autoimagem daquele projeto, como que vai ser. Total. Você se vê dentro desse projeto, tem mais de, esse é o já tem mais de drone levantando a altura do apartamento que andar você tá, tudo. Você se vê dentro desse projeto, é uma autoimagem positiva. E aí vem o autoconhecimento. Sim. O autoconhecimento vai falar o que você tem que se tornar para realmente... Sim, e como acontece hoje. Hoje, às vezes, a pessoa, eu não consigo ter crédito no mercado. Você fez o projeto para você ter crédito no mercado? Hoje, uma consultora, ela faz o lançamento sem nem ter o prédio levantado. Sempre o que ela vende? Só o projeto. É o projeto. Ela vende o projeto, ela vai fazer o prédio com o dinheiro que vai vir ainda.
E hoje, Michael, o projeto, né? Voltando ali, cara, falar de projeto é muito amplo. Sim. Nessa questão do desenvolvimento pessoal. Sim, porque assim, ó, a gente fala, as identidades tem as 8 camadas. Tem as 8 camadas. Mas a principal dela é o projeto. E outra coisa, a visão da parada. E, cara, olha só que maluco. Se a gente for analisar, tudo acontece no projeto, né? E agora, eles precisam desse projeto transformar isso numa autoimagem positiva. Aí entra as tecnologias, né? Aí entra lá 3D, 4D, 5D, imagem de drone, satélite, tem várias inteligências. E isso tem que se tornar autoconhecido para quem realmente vai comprar. Tem que trazer os idênticos, os semelhantes. Tem que trazer os parecidos com esse projeto, com essa visão. Por isso, o autoconhecimento é extrair a melhor versão de mim e agora quem é o outro que eu vou extrair? E atrair essa pessoa. E aí o intelectual vem para forjar essa identidade. E aí a pergunta, para ver se você está realmente de forma intelectual habilitando a sua soft skill é: qual foi o último livro que você leu que está ligado ao seu desenvolvimento profissional para trabalhar a sua performance profissional? Qual foi o livro que você leu? Aí vai entender, não leio. Aí está um erro crucial. Porque o intelectual, você tem inteligência. Não troque isso. Não se engane com... Ou melhor, não entenda errado. Eu tenho inteligência, o Mike tem, o Bernardo ali tem, todas as pessoas têm inteligência. Elas receberam inteligência. Só que a questão é, o intelectual é o quanto você desenvolve essa inteligência. Entende? É o quanto você busca performar ainda mais nas habilidades que você já possui, nas competências que você já carrega, nos dons, nos talentos. E isso é intelectual, é potencializar o que você já possui. E sempre caminhando com a referência, né? Não, o projeto é a referência para todo o negócio, né? Não dá para sair disso. Realmente tem gente que está perdida porque está fora de um projeto que realmente ela precisava estar. Tem uma autoimagem muito negativa sobre si, sobre os outros, e aí ela fica perdida. Tem essa sensação de perdida. E aí depois do intelectual, uma das coisas que também é importante é as suas emoções, amigo. Dominar as suas emoções. Mas só quando lá em Gênesis 1:26 vai falar assim, ó, domine o homem sobre isso, sobre aquilo. Ele não está falando dominar sobre as pessoas. Por isso que você tem que atrair os semelhantes. Tá entendendo? Ele está falando sobre os animais, sobre a terra, sobre o mar, para dominar as coisas e não as pessoas. E aí as emoções vai ter que ser dominadas por você. Primeiro domine as suas. Porque se você não dominar as suas emoções, não adianta você construir muro. Não adianta você querer ganhar uma guerra. É melhor você dominar suas emoções do que querer ganhar uma guerra. Do que se preparar para vencer uma guerra. Porque quando você vence as suas emoções, o maior inimigo é você mesmo, amigo. A pessoa mais difícil de lidar é você mesmo com você mesmo. Essa é a pessoa mais difícil. E vem conversa, e vem ideia, e quer brincar com um, e quer comer o outro pelo canto, e quer derrubar. Ei, você vencendo as suas emoções, você está pisando num principal princípio que se chama domínio próprio. E essa capacidade ela precisa ser desenvolvida junto com o coeficiente espiritual. Porque se você quiser de fato, na prática, ter domínio das suas emoções, você vai ter que se submeter a viver abaixo de uma identidade geracional que é Jesus Cristo, e Ele deixou para mim e para você fruto do Espírito. E lá dentro tem várias sementes que você precisa. E uma delas é domínio próprio. Sem domínio próprio, significa uma coisa bem clara: você não está tendo as suas skill, vamos dizer assim, as habilidades do espírito, que é de dominar suas emoções, sua mente, seu mundo físico, e ter fundamentos soberanos e eternos a seu favor. Entende, gente? Então, o que a gente está compartilhando aqui para você é realmente para você vencer essa dificuldade, sair desse estado de perdido
e encontrar-se consigo mesmo num lindo projeto que é para você, é para mim, e é para passar por você, e é para passar por mim. Sim, a vontade do Pai passa através de nós. Né? E aí viver a plenitude, mano. A plenitude é como se você estivesse no estado de flow, né? Como diz a psicologia positiva. E aí, eu digo que é o estado de convergência, vamos dizer assim. Porque ali tudo acontece, cara. É aquele cara onde tudo dá certo pra ele. Tudo dá certo. É isso que a pessoa... Não! É que ele cumpre princípios. Ele está vivendo o projeto original. Ele tem uma autoimagem positiva de si, é autoconfiante. Ele é um cara que tem realmente como número um uma habilidade de se autoconhecer, saber quem ele é no ambiente, e assim, na coletividade. E vai ter vezes que você vai ter o cara, tá tudo certo com aquele cara, mas aquele cara é errado. Mas você vai ver que isso não acontece a longo prazo. E o cara que vive a plenitude vai passar 10, 20, 30 anos, simplesmente acontece. Porque ele cumpre princípios e valores. Quem não cumpre princípios e valores vai dar certo só por um tempo. E detalhe, tá? Se você percebe alguém no estado de convergência e você que está de fora tá vendo que o cara é errado, mas está no estado que tá dando tudo certo, aí, peraí. Você tá olhando ele para a origem dele ou para o rótulo do passado? É. Porque se você tá vendo coisa errada nele, tá mais em você do que nele. Cuidado com isso. Porque você só vê o que você tem. Tá vendo o outro o que você já carrega. Acabou. Então, o estado de plenitude é maravilhoso, cara. Porque aqui, ó, o estado de convergência, tudo acontece. Seus negócios têm as suas dificuldades, mas vão bem. Tua família, você tem as dificuldades. Vira tudo mais leve para resolver. Só que fica mais suave para resolver. Tu tem outras pessoas para realmente contar. E aí tem as conexões, tem a pessoa que é semelhante a você, que está caminhando para a mesma direção que você, cumprindo os princípios do projeto. Porque quem vive a plenitude não murmura, não extrai a solução. Sim, não murmura, não se... Ele fica calado, se tiver que ficar calado. Não tem, como é que a gente falou antes ali? Reclamação, né? Vitimização, entendeu? Sim. E isso tudo. Ele é autorresponsável. Ele é autorresponsável. Pelos atos. Ele simplesmente diz assim, ó, preciso disso. Fulano então resolve. Chama aqui, vem cá. Sim. Ah, eu preciso de um coach. Vem cá, preciso resolver isso. Tu vai aceitar ideias de quem pode te levar. Ah, eu preciso resolver tal problema. Quem já resolveu isso? Quem é o cara específico? Como diz o nosso quase que presidente, Pablo Marçal, começa pelo como. Porque o como te mostra o quem. Como que eu preciso resolver isso? Tá, mas quem é a pessoa que precisa? Como que eu preciso para fazer aquilo? Mas quem é a pessoa que você precisa se tornar? O como te mostra o quem. Né? Ele fala, não, começou errado, é como. Começa pelo como. E para finalizar, olha só, o que a gente está fazendo aqui agora. Não estou falando isso porque eu já cheguei no meu alvo, tá? Sim. Eu estou falando isso porque eu abandonei e deixei para trás as coisas que já não fazem mais parte da minha vida. Velho homem. O velho está para trás, o passado está no passado, só que agora aqui eu estou vivendo essa fase do transbordo. É compartilhar, é doar, é ajudar, é estender a mão. Não é ir no buraco de novo, é estender a mão e dizer assim, ó, se tu segurar na minha mão, eu vou te puxar. Esse é o transbordo. Passa por você. E muitas pessoas, elas têm a capacidade de ver o transbordo, mas infelizmente está com uma autoimagem muito negativa e ainda está vivendo as comparações do passado. E aí olha para a pessoa assim, mas se eu ajudar essa pessoa, está se comparando com uma referência ruim lá de trás. E assim, seu Luiz, que é uma diferença que às vezes você não deve confundir essa. O transbordo não é você ir lá dentro do buraco e empurrar a pessoa para cima e depois não ter quem puxar. O transbordo é você dar a mão, ela vem pegar, você só vai... Ela precisa renunciar também. Ela precisa renunciar. Quanto também você já renunciou. O transbordo é isso. É ter empatia, ter compaixão e amor. Mas não é ir no buraco ver o problema dela. Porque senão é puxar da própria carne. Sim. Aí vira autofagismo, né? O autofagismo você arranca tudo você e não vai resolver, tá? Então fica a dica. Você, mais do que precisa, você merece se permitir a viver o novo. Você merece ser uma nova versão, sem essa onda de utopia. Para muitas pessoas podem ser, que só querem conhecimento, mas não colocam em prática.
E eu vou te falar uma coisa para você. Você pode viver todo esse projeto lindo, maravilhoso que Deus já projetou. A sacada da descoberta da identidade é realmente descobrir para que você nasceu e por que você ainda está vivo. E teve, só para finalizar, semana, falando com o pastor José, ele trouxe um tema e ficou bem assim, legal. Assim, todo mundo pensa em mudar, fazer a mudança assim, 360. Uhum. Né? Mas como eu, como você, como várias pessoas, precisa de mudar. Mas se a gente mudar 1% por dia, Nossa. desde 100 dias, a gente virou ao contrário. Então é muito rápido. Uhum. Entendeu? Só que você vai olhar hoje, 1%. É 360 dias? Não, 1% é 100 dias. 1% é 100 dias, 100 dias tu te mudou. Não. Tu virou ao contrário. 1% cada dia de mudança. Cada dia de mudança. Num ano dá para viver 365% de mudança. Sim, mas a mudança geral é 100%. Entendeu? 100%. Aí o que ele veio com a proposta? Então significa, cara, que a gente está em constante mudança até o dia que a gente se for daqui. Então significa, se Jesus não chega antes, né, você tem a vida toda para mudando. Então isso aí vai lá para 0,001%. Então assim, a mudança nunca é, tipo assim, a guinada talvez seja rápido. A guinada, que é a decisão. Sim. É a mudança de direção, é muito rápida. Sim. É como se fosse, vamos supor, você tem um ponto inicial e tem 2 pontos aqui. Você vai fazer isso aqui. Mudei. No começo, mudei. Mudei. E vai caminhar. Agora, caminhar, daí é onde vai acontecer. entre mudar e chegar, tem uma caminhada, tem uma jornada para você seguir. Então essa é a primeira, a decisão, mudei. Eu virei o volante. E agora? Agora é botar combustível. Agora é remar. E entendeu? É aí que você tem que coisar. A decisão vem primeiro. Sim. Depois manter o comportamento. Vai ter vezes que você vai virar um pouquinho em volta, quer voltar. Mas o importante é manter a direção. Manter-se no projeto. E resumidamente mudei. É como se eu penteasse o cabelo de outro lado. Mudei. Agora, transformei, vivi a jornada, estou vivendo a jornada. Cheguei, transbordei. Então, existem essas etapas. Então, entre você se formar na faculdade e dar certo na sua carreira, tem uma jornada aqui, ó. Assim, cumprir. Isso pode ser rápido, veloz, né? Que é onde você quer muita habilidade junto, aí você se torna veloz. Ou pode ser muito demorado. E isso depende tudo da energia que você vai botar em cima dele. Ou pode também nunca acontecer. Nunca aconteceu. Ficar na formação e trabalhar em outra coisa, porque não deu conta de caminhar. Viver fazendo formação. Faz sentido para você o que a gente conversou hoje? Quero desejar um excelente dia e semana para você e dizer que foi um prazer compartilhar mais um conteúdo aqui transformador e potencializador para a sua vida, seus negócios e sua carreira. E eu quero deixar aqui um abraço, um beijo no seu coração. Conta com a gente, entra no grupo, dá like, compartilha para alguém que você realmente acredita que precisa. E semana que vem estaremos novamente aqui. Um abraço, um beijo a todos. Boa semana. Semana que vem estamos novamente aqui com mais um episódio de Homens do Reino. Deus te abençoe. Deus te abençoe e até mais.